Amigos internautas da Jovem Pan Online. Boa pergunta. Herpes tem cura? Então vamos lá. O vírus herpes. Então já começa que é um vírus. Ele é um vírus interessante. Ele é um vírus que se localiza num grupo de células dentro de um tecido, comumente, vamos falar do herpes simples, ou herpes labial, ou herpes genital, quando a pessoa se contamina através de contato dessas superfícies com outra pessoa que tenha a lesão em atividade. Então vamos lá, lesão em atividade. Então vamos seguir o exemplo do lábio, compara-se a mesma forma a parte genital. Lógico que a parte genital é por relação sexual, mas o lábio, se uma pessoa beija outra pessoa, um beijo no lábio, e uma das duas tiver uma lesão herpética em atividade, a feridinha aberta, que o líquido que sai dessa feridinha, o que ele tem? Ele tem o vírus do herpes labial. Quando a lesão está em atividade, as células se rompem, há um processo inflamatório, começa com uma dorzinha, depois uma bolinha de água, depois uma feridinha, dura 5 a 7 dias e passa, mas a lesãozinha que tem a aguinha, a água, muco, a secreção do vírus é rico em herpes. Se tem contato com outro lábio, a passagem de herpes de uma pessoa para outra. O vírus da herpes, hoje existem vários tratamentos, vários antivirais que ajudam a destruir este vírus, mas você nunca vai conseguir destruir por completo este vírus. Existem muitas coisas obscuras na manifestação da herpes, principalmente a herpes labial e genital, certo? É um vírus que fica dentro da célula, os remédios que atuam nesses vírus não entram dentro da célula, eles matam o vírus que está fora da célula, mas ele nunca vai exterminar por completo o vírus daquela região que fica guardadinho, escondido no intracelular, dentro da célula. Então, por isso mesmo que a gente diz que o herpes labial e genital, teoricamente, não tem cura. Existem fases da vida, por algum motivo muito discutível, que as pessoas têm maior manifestação do herpes e fases de menor. E tem épocas, quando a pessoa vai envelhecendo, que às vezes fica anos sem ter crise de herpes, mas teoricamente o herpes está lá, guardadinho, quietinho. Então, o herpes é um vírus que fica dentro da célula e não tem como destruir o vírus dentro da célula. Quando ele está em atividade é porque ele inflamou aquela região, ele sai da célula, aí sim os remédios, cremes, remédio por via oral, podem destruir parcialmente aquela quantidade de vírus, fazendo com que a crise seja mais curta e fazendo com que o intervalo entre uma crise e outra seja maior. Esta é a verdade. Quando a pessoa tem alguma queda de imunidade, às vezes por muito sol, às vezes uma febre, um processo viral, um cansaço intenso, vem à tona o herpes, ele se manifesta. Mas, quando aquilo desaparece, a lesão aguda desaparece, ainda ficam vírus escondidinhos dentro da célula e é por isso que dá para se afirmar que o herpes simples, labial ou genital, teoricamente, não tem cura. Tem controle, tem cuidados, tudo bem, mas não tem cura. O ideal é não se contaminar desta doença. A partir do momento que você se contamina, você passa sim a ter o desagradável problema de crises de herpes labial ou genital, esporadicamente. Quando é o herpes zoster, que é o herpes do cobreiro, aquela lesão que dá muita dor e aparece uma faixa de um nervo, aí já é o vírus da catapora, da varicela, o varicela zoster, que estava lá escondido, guardado dentro de um nervo chamado nervo sensitivo e que por algum motivo um dia aquilo vem à tona, ele se descompensa, ele aflora, dando uma reação inflamatória
dando no trajeto de um nervo sensitivo muita dor, aí surgem as bolinhas, surgem as feridinhas, a bolinha com água, depois a casquinha, depois seca. Teoricamente, o herpes zoster, o herpes do vírus da catapora, se manifesta uma vez só e depois a pessoa não tem recorrência, não tem volta do sintoma, da crise, diferente do herpes simples. O herpes zoster, quando ele volta, é sinal de que algo grave está acontecendo no sistema imunológico de um ser humano. Ele precisa de uma avaliação adequada. Pessoas, por exemplo, fazendo quimioterapia, pessoas imunossuprimidas por algum motivo, transplantados ou doenças que necessitam remédios para a imunidade, pode ter o que se chama de herpes disseminado. Quer dizer, não é que ele ocupa só o trajeto de um nervo, ele pode dar no corpo inteiro e isso é muitíssimo grave. Normalmente a pessoa está hospitalizada na unidade de terapia intensiva, sendo tratada ativamente com risco de óbito. Então, herpes simples não tem cura, teoricamente, e o herpes zoster, que é o cobreiro, tem um episódio só e depois não tem mais.